Olá, vamos para uma aula de ciências voltada para o nono ano, baseada no sistema Trilhas de Ensino da editora FTD. Luz em nosso cotidiano. Você já se perguntou o que é luz? Qual é a influência da luz solar na vida dos seres vivos? De que maneira o ser humano pode utilizar a luz solar para seu benefício? Esses e outros questionamentos sempre estiveram presentes entre os filósofos da antiguidade, que buscavam entender a natureza da luz e como é possível enxergar os objetos. Veja abaixo alguns fatos que demonstram o desenvolvimento do pensamento científico relacionado à natureza da luz. Aí está mostrando. Cerca de 492 a 432 a.C., Empedócles afirmou que os corpos luminosos refletiam algo que era emitido pelos nossos olhos. 384 a 322 a.C., Aristóteles, ele fez registros antigos que acreditam a Aristóteles os primeiros estudos nos quais afirmava que a luz era um fluido imaterial emitido pelos objetos e que se propagava por meio de ondas até os nossos olhos. Isaac Newton, em 1672, quando estudava a natureza da luz e alguns fenômenos luminosos, Newton sugeriu uma teoria corpuscular, afirmando que a luz correspondia a um fluxo de diferentes partículas que se propagam com velocidades distintas. Com essa abordagem, Newton conseguiu prever alguns fenômenos. Christian, em oposição às afirmações de Newton, em 1678, Christian propôs que a luz se comportava como uma onda, ou seja, vários impulsos que se propagavam em um meio. Com essa afirmação, muitos fenômenos puderam ser explicados. James Clerk Maxwell, estudando fenômenos elétricos e magnéticos, percebeu que, em se tratando de propagação, a luz é uma onda eletromagnética, alterando radicalmente a visão quanto à sua natureza. As palavras destacadas em negrito na linha do tempo refletem o desenvolvimento do pensamento dos filósofos e cientistas sobre a luz ao longo do tempo. Christian propôs um modelo que afirmava que a luz era uma onda, enquanto Isaac Newton defendia que a luz era formada por partículas. Apesar dessa dualidade, os dois modelos explicam satisfatoriamente vários fenômenos luminosos. Somente no século XIX, os estudos de Maxwell o levaram a perceber que a luz é uma onda eletromagnética. Espectro eletromagnético. Além da luz visível, existem outras ondas eletromagnéticas com diferentes comprimentos de onda e frequência presentes em nosso cotidiano, como ondas de rádio, infravermelho, ultravioleta. As ondas eletromagnéticas compõem o chamado espectro eletromagnético. Aí vai mostrar, as ondas de rádio são usadas em sistemas de comunicação, como na telefonia celular, na transmissão de emissoras de AM e FM e na televisão. O micro-ondas é utilizado para transmitir sinais telefônicos e de televisão via satélite, entre outras. Nos fornos micro-ondas, elas são usadas para aquecer os alimentos. Os raios infravermelhos correspondem à faixa do espectro eletromagnético em que ocorre a transmissão de calor por irradiação térmica. É utilizada, por exemplo, em diferentes tipos de sensores de presença no controle remoto, entre outros. Então, aqui está mostrando, né, que existem outros tipos de onda, né, ou seja, existe um espectro eletromagnético. De acordo com os estudos aí que mostrou, né, no slide passado, da linha do tempo, se concretizou que a luz é uma onda eletromagnética e que tem esse espectro eletromagnético. Então, a luz também vai ter nessa parte aí do espectro eletromagnético, vai ter as ondas de rádio, que vai trazer aí os sinais dos celulares, né, da Vivo, Claro, Oi, essas coisas, os sinais da rádio AM, FM, da televisão para a gente assistir aí os canais, né, abertos, o micro-ondas, que é para ali no forno micro-ondas, para aquecer os alimentos, os infravermelhos, que aí mostra o controle remoto como um tipo, né, de raios infravermelhos. Aí vai ter
O espectro visível, faixa do espectro eletromagnético que corresponde à luz percebida a olho nu pelo ser humano. Essa luz visível é a composição contínua das cores que normalmente identificamos em um arco-íris: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, sendo cada cor identificada por frequência e comprimento de onda específicos. Observe ao lado o espectro da luz visível em detalhe, ou seja, a luz, o espectro visível, ou seja, é uma luz que é vista a olho nu, não precisa de nenhum aparelho para que a gente possa ver essa luz. E ela é baseada nesse arco-íris, né, onde a frequência está relacionada também ao comprimento da onda, vai ser cada cor aí. Então, 400 vai ser essa cor, 450 vai ser mais ou menos azul, 550 e entre 500 e 550 vai estar verde, entre 550 e 600 vai estar amarelo e assim sucessivamente. Ultravioleta. O Sol é a principal fonte de emissão desses raios, classificados entre ultravioleta, UVA, ultravioleta B, UVB e ultravioleta C, UVC, que é aquela que causa queimadura na pele, né, se a pessoa não usar um protetor solar, por exemplo. Raio-X. Ondas eletromagnéticas de alta energia com capacidade de atravessar alguns tecidos do corpo, sendo desta maneira muito utilizada na medicina para obter imagens de órgãos internos e fraturas ósseas, por exemplo, em radiografias. A gente discutiu bastante em sala de aula sobre isso, né? Que o raio-x, ele traz essa radiação, que a pessoa que fica exposta, ela traz essa radiação, porque é uma onda que ela consegue atravessar os tecidos do corpo humano, consegue identificar os órgãos, como o pulmão, por exemplo, né, para ver se tem algum comprometimento pulmonar e tal. E fraturas também, alguns tipos de fraturas, a gente consegue ver através do raio-x. E os raios gama, que são emitidos em reações nucleares, são muito utilizados na medicina, principalmente no tratamento contra o câncer por radioterapia e no diagnóstico de doenças na tomografia, por emissão de positrons. Então, está mostrando aí que tem também os raios gama, que é a radioterapia para o tratamento do câncer, né? E tem aí também para identificar, ou seja, diagnosticar algumas doenças através da tomografia também. Propagação da luz. Os estudos dos raios de luz se fundamentam em 3 princípios básicos. A luz é uma onda eletromagnética, logo não necessita de um meio material para se propagar. Assim, em meios homogêneos, ela se propaga em linha reta, ou seja, a luz ela não é igual a luz é uma onda eletromagnética, não é igual ao som, que é uma onda mecânica, que precisa de um meio para se propagar, um ar ou uma água ou um solo. A luz não, é uma onda eletromagnética, ela consegue se propagar no vácuo, por exemplo, ela não precisa de nenhum meio material para se propagar. Então, em meios homogêneos, ela consegue se propagar em linha reta certinho. Cada raio de luz se propaga independente dos demais, ou seja, eles podem se cruzar sem que haja desvio ou alteração de trajetórias. Então, ele está mostrando aí, né, o princípio da independência, onde uma luz ela pode se cruzar com outra e não tem o desvio nem a alteração. As trajetórias dos raios luminosos não dependem do sentido de propagação, ou seja, a luz pode ir e voltar pela mesma trajetória. Representação do princípio da reversibilidade. Então, existem esses 3 princípios. O princípio da propagação retilínea, que ele consegue se propagar em meios homogêneos, em linha reta. O princípio da independência, que a luz ela pode se cruzar, mas ela vai estar independente ali, não vai ter alteração na trajetória dela. E o princípio da reversibilidade, em que essa propagação ela pode ir e voltar pela mesma trajetória. Interação da luz com os objetos. Você já pensou como enxergamos os objetos que estão ao nosso redor no ambiente? Isso só é possível porque a luz interage com os corpos, possibilitando que os enxerguemos. Essa interação depende do tipo de material de que o objeto é feito, e ela pode resultar em 3 fenômenos: reflexão, absorção e refração. A madeira não permite observar o que está atrás dela. Esse é um exemplo de um material opaco, que não deixa a luz passar e a gente não consegue observar atrás dela.
O vidro liso permite uma visão nítida do que está do outro lado. Esse é um exemplo de um material que é transparente. Aí nós vamos estudar sobre reflexão e absorção da luz. Conseguimos ver as imagens projetadas na tela de um cinema, porque parte da luz proveniente do projetor é refletida pela tela e parte é absorvida. Vamos ver a seguir. Os raios de luz vão incidir, né, na tela do cinema. Você está vendo aí um projetorzinho que está projetando aquela luz numa tela de cinema. Parte desse raio vai ser refletida e vai retornar para o ambiente, para as pessoas enxergarem. Esse processo é chamado de reflexão e é responsável pelos raios que chegam nos olhos, né, para a gente conseguir enxergar. Então, essa reflexão aí, o retroprojetor, ele jogou a luz ali na tela do cinema e foi refletido para os nossos olhos. Parte desses raios vai ser absorvida em um processo chamado de absorção, no qual a energia da radiação é transformada em energia térmica nos átomos que compõem o objeto ou corpo, no caso a tela do cinema, aumentando a temperatura. Então, parte dessa luz aí, desse projetorzinho, esse projetor está jogando a luz lá na tela do cinema. Parte vai ser refletida para os nossos olhos para que a gente consiga enxergar e parte vai ser absorvida, transformando a energia luminosa em energia térmica, aquecendo aí, né? Aumentando a temperatura desse local. Quando os raios de luz incidem sobre uma superfície opaca ou translúcida e irregular, ocorre uma reflexão difusa, espalhando os raios de luz em várias direções. Isso possibilita enxergarmos um objeto opaco ou translúcido, como as partes da madeira e vidro fosco que compõem a porta mostrada naquela imagem anterior. Então, aí está mostrando que quando a luz ela é incidida, né, ela incide em cima de uma superfície que é opaca, translúcida ou irregular, como está mostrando aí, essa luz ela vai ser refletida também de uma forma irregular. Quando os raios de luz incidem paralelamente sobre uma superfície lisa e polida, os raios refletidos mantêm essa formação, alterando somente o sentido de propagação. Esse fenômeno é chamado de reflexão regular, ou seja, está mostrando aí uma superfície lisa, a luz ela é incidida e a reflexão também, da mesma forma que ela é incidida, ela é refletida, né? A luz é refletida. Então, a gente consegue enxergar melhor. A reflexão regular possibilita a formação de imagens nos espelhos também. Aí o próximo, refração. Você já observou como a luz se comporta ao passar entre dois meios diferentes? E quanto é a formação das imagens dos objetos? Para responder essa questão, vamos ver essa fotografia aí. Quando a gente observa a parte do lápis que está fora da água, conseguimos enxergar a imagem desse objeto sem deformação. Então, na parte A, que está fora, a gente vê o lápis sem deformação nenhuma. No entanto, quando observamos a parte dele que está dentro da água, o B, a imagem formada está deslocada em relação à posição real do lápis, apesar de ele continuar com suas características iniciais. Isso ocorre devido a um fenômeno chamado de refração. Então, faz isso aí, né? Dá uma deformidade na imagem que a gente consegue ver. O meio pode influenciar a velocidade da luz, mesmo ela não precisando de um meio para se propagar. Assim, quando a luz atravessa dois meios distintos e sua velocidade sobre a variação, podemos observar o fenômeno de refração. Se a incidência de luz for oblíqua em relação à divisão dos meios, o raio de luz sofre um desvio de sua trajetória, o que não ocorre em incidências perpendiculares. Em nosso cotidiano, podemos observar o fenômeno de refração em várias situações, como nas piscinas, por exemplo. Então, o que é refração? Refração é quando a luz atravessa os meios que são diferentes, são distintos, e a velocidade de atravessar vai sofrer uma variação. E aí, por isso que a gente chama de fenômeno de refração. Então, os meios são distintos, então essa luz que atravessou aí vai sofrer uma variação e pode causar uma deformidade.
Ao estudar os fenômenos de reflexão, absorção e refração, é importante considerar que eles podem ocorrer ao mesmo tempo, dependendo do tipo de material ou meio em que a luz está se propagando. Nos meios transparentes, parte dos raios luminosos que incidem neles sofre reflexão, ou seja, volta para os nossos olhos, sofre absorção, ou seja, tem um esquentar, né, transforma em energia térmica, e sofre refração, que é o desvio, cujo desvio não é tão acentuado, faz que a maioria dos raios seja transmitida através desse meio. Então a gente consegue ver aí essa chave, né, no meio transparente, ela é refletida e a gente consegue ver a chave sem tanto desvio, né? A gente consegue ver a parte refletida, a parte absorvida e a refração sem tantos desvios. Parte dos raios luminosos que incidem nos meios translúcidos sobre a reflexão e absorção, e uma pequena quantidade sofre refração, sendo transmitida através desses meios. Ou seja, está mostrando aí que nos meios translúcidos tem a parte da reflexão que reflete para os nossos olhos, só que tem sofre um pouquinho, porque a gente não consegue ver a imagem totalmente nítida como no meio transparente. Sofre absorção, que é a parte de transformar a energia luminosa em energia térmica, e sofre a refração, porque fica um pouco deformado, digamos assim, essa chave. Nos meios opacos, os raios luminosos incidentes sofrem absorção e reflexão. Não tem refração porque é um meio opaco, não consegue aí ter esse desvio, a gente não consegue ver nada. E sofrem absorção e reflexão. Chave de cano atrás de um pedaço de vidro liso, atrás de um vidro jateado e atrás de um pedaço de madeira. O laser e suas aplicações no cotidiano. O físico norte-americano Theodore Harold Maiman foi o primeiro cientista a construir, por volta de 1960, um equipamento que emitia um feixe de luz visível, atualmente concentrado, o qual nomeou de laser, que significa amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. Por suas características especiais, o laser é utilizado nas mais diversas áreas. Nas telecomunicações, para transferir informações por meio de fibras ópticas, a internet, né? Na indústria, para realizar cortes e furos com precisão. Diariamente em nossas casas, com leitores de CD e DVD. E também para a leitura do código de barras. CD e DVD nem usa mais tanto, não. E para fazer a leitura do código de barras aí, quando você vai pagar uma conta. Na área da medicina, o laser tem diversas aplicações. Na oftalmologia, por exemplo, é utilizado nas cirurgias de correção de miopias e dos defeitos comuns da visão. Também é utilizado em clareamento dentários, na eliminação do cálculo renal, tratamento de câncer, retirada de manchas, entre outros. Então, o laser para a questão de curativos, tudo isso aí é usado o laser na medicina, é bem utilizado. A luz e as cores. Além dos estudos sobre os movimentos dos corpos, Isaac Newton se dedicou a pesquisas sobre a luz e as cores. Por meio de experimentos, ele percebeu que ao passar um feixe de luz solar por um prisma e projetar sua imagem em uma tela, resultado era o espectro luminoso com as cores do arco-íris, semelhante ao apresentado nessa fotografia aí. Ao incidir sobre a superfície de um prisma, a luz branca se refrata, produzindo um feixe colorido, que é aquele espectro eletromagnético que a gente falou, cada um tem o seu comprimento ali. O fenômeno de espalhamento da luz é conhecido como dispersão, no qual a refração altera a velocidade da propagação da luz. Cada cor apresenta um comprimento da onda específico. Ela se desloca, formando ângulos diferentes no interior do prisma. E assim a luz é decomposta. Então, esse fenômeno que mostrou aí, onde foi colocado, incidido a luz nesse prisma, e houve esse aparecimento, digamos, do arco-íris aí, chama de dispersão da luz, né?
onde você vê cada cor dessa tem um comprimento, tem um ângulo diferente. Quando ocorre a decomposição da luz branca, geralmente percebemos 7 faixas de cores: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Em dias de chuva, em razão da alta umidade de ar, a luz branca emitida pelo sol pode atravessar as gotas de água e se decompor, formando o arco-íris. Dentro da gota, esses raios luminosos são refletidos e refratados e voltam para a atmosfera, formando o arco-íris. Então, geralmente, logo depois de uma chuva ou em dias de chuva, a luz, né, a luz branca vai bater ali, vai atravessar as gotas de água e vai formar, né, porque vai ter essa dispersão da luz e vai formar o arco-íris. Assim, a gota de água funciona como um prisma no experimento que foi feito. O fenômeno de dispersão mostra que a luz branca é o resultado da mistura de todas as cores. As cores não são criadas, elas compõem a luz branca. Observe como enxergamos um objeto com as cores vermelha, preta e branca. Para isso, considere que esse objeto é iluminado pela luz branca. Então, a luz branca, ela tem todas as cores, certo? Então, vamos ver. Aí está mostrando um objeto onde tem essas cores aí, vermelho, branco e preto. Vemos essa parte de cá do carrinho na cor vermelha, porque nessa região ocorre a absorção de determinadas cores do espectro visível, exceto a cor vermelha, que fica refletida. Então, parte dessa cor, ou seja, a luz branca, bateu aí, digamos, houve a dispersão, né? Só que a única que está sendo refletida aí é a vermelha, né? Absorveu todas as cores e a única que foi refletida foi a vermelha. Vimos essa parte preta porque nessa região ocorreu a absorção de todas as cores do espectro visível, ou seja, a dispersão de todas as cores é o branco e a absorção de todas as cores é o preto. Então, dispersão, ou seja, quando é disperso, quando é espalhado todas as cores, a gente vê o branco. E quando é absorvido todas as cores, a gente vê o preto. Vemos essa parte do carrinho na cor branca, porque nessa região ocorre a reflexão, ou seja, a dispersão de todas as cores. Aí a gente vê o branco, certo? Então, para a gente ver as cores, se for um azul, o azul, o que é que aconteceu? Quando a luz branca bateu, absorveu todas as cores menos a azul. Se for verde, a luz branca bateu naquilo ali, absorveu todas as cores menos a cor verde. Se for preto, foi porque absorveu todas as cores. Se for branco, foi porque espalhou todas as cores. Se for amarelo, foi porque absorveu todas as cores menos o amarelo. E assim a gente consegue enxergar as cores. Espelhos e lentes. O espelho é um instrumento óptico com superfície lisa, polida e opaca, no qual acontece a reflexão regular de raios de luz. Ou seja, tem aquela reflexão que sai certinho porque é liso, né? Aquela superfície é lisa. Quando os raios incidem nessa superfície com determinado ângulo de inclinação, são refletidos com esse mesmo ângulo de reflexão. Essa propriedade é conhecida como a lei da reflexão e vale para todos os tipos de onda, tanto mecânica quanto eletromagnética. Então, do mesmo jeito que ela é incidida, é o ângulo de incidência, ou seja, que é jogado naquele objeto, como o espelho que está liso aí, o mesmo ângulo que é jogado naquele objeto, aquela luz, vai ser o mesmo que vai ser refletido. Aí vamos ver aí o esquema que apresenta um raio de luz incidindo em um espelho plano e sofrendo reflexão regular. Aí está mostrando o A. No ponto em que ocorre a reflexão é traçada uma reta perpendicular ao espelho chamada de reta normal. O B. O ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal é chamado de ângulo de incidência.
O C, o ângulo formado entre o raio refletido e a reta normal é chamado de ângulo de reflexão. Então, está mostrando aí os tipos de ângulo, né? Tem a reta perpendicular, que é o A. Tem o ângulo de incidência, que é o ângulo formado entre o raio que incide e a reta normal, que é o A. O C vai ser o ângulo de reflexão, que é o ângulo formado pela reflexão e a reta normal. O ponto em que a luz incide do espelho ocorre a reflexão. O raio de luz que incide no espelho é chamado de raio incidente. O raio de luz que emerge do espelho é chamado de raio refletido. Então, a luz que eu jogo em cima, né, digamos assim, a luz que incide, que é jogada, digamos, em cima do espelho, chama de raio incidente. Aquilo que é refletido chama de raio refletido. A reta normal é aquela perpendicular, certo? O ângulo de incidência é aquele formado entre o raio incidente, que é o que jogou a luz, e a reta normal, e o ângulo de reflexão é o raio refletido e a reta normal. Aí vamos, espelhos planos e a formação das imagens. Ao observar a inscrição do caminhão pelo espelho retrovisor de um carro, por exemplo, ela aparece invertida com as letras na ordem que estamos acostumados a ver. Essa inversão direita-esquerda é resultado da inversão causada pela reflexão. Isso também ocorre quando observamos a imagem da nossa mão direita no espelho. Temos a impressão de que é a esquerda. Então, quando ocorre no retrovisor, no espelho aí, a incidência da luz, ela vem como se fosse, a gente consegue enxergar como se fosse uma luz contrária. Quando a gente coloca a mão direita, a gente pensa que é a esquerda. Aí está mostrando, né, a ilustração. Tem o espelho no meio, né, a superfície refletora. A face opaca, a superfície refletora normalmente é opaca e é indicada pela marcação da parte superior. Aí tem a vela, né? Quando o objeto está à frente do espelho, a formação da imagem desse objeto. E tem a imagem do outro lado. Essa imagem é sempre direita, ou seja, possui a mesma orientação vertical do objeto, mas é invertida em relação à profundidade. A imagem é simétrica ao objeto, ou seja, a distância da imagem do espelho Dzinho é igual à distância do objeto ao espelho, D. E a imagem formada é do mesmo tamanho do objeto. D é igual a D, com o marcado d'água aí. Então, a gente vê o quê? Que quando tem um objeto na frente do espelho, há uma reflexão, há uma imagem que é formada aí do lado da direita, né? Que parece que está invertida com relação à profundidade. Para compreender como é possível ver a imagem de um objeto refletido em um espelho, observe a seguir o esquema que, vamos ver aqui, nós temos no módulo essa parte que fala, né? A representação. Tem um homem olhando para um espelho e tem uma vela. Tem o observador, a pessoa que está olhando para o espelho, tem aí o exemplo, olhando para o espelho, e tem a vela na frente. O observador vai observar o que? Ele vai ver a imagem que está sendo refletida da vela. A vela está na frente do espelho, vocês estão vendo aí, a vela está na frente do espelho. E o observador está olhando a imagem da vela no espelho. Ele consegue ver essa imagem porque houve a reflexão da imagem. E essa imagem ela foi formada, né, lá e parece estar invertida por causa da profundidade. Certo? Ao observador, para olhar o espelho, verá uma imagem idêntica e simétrica à vela, tendo a impressão de que a luz está sendo emitida pelo espelho. Mas isso não acontece. Na verdade, foram os raios de luz emitidos
pelo objeto que refletiram no espelho e alcançaram os olhos do observador. Aí fala assim: quando a imagem se forma na região dentro do espelho, ocorrem os prolongamentos de raios refletidos e se encontram, e é chamado de imagem virtual. Os espelhos planos sempre formam imagens virtuais direitas simétricas ao objeto. Então, está falando o quê? Que quando a gente observa essa vela que está aí na frente, né? E esse espelho, ele está plano, ele é plano, não é convexo nem côncavo, é um espelho plano. Essa imagem ela vai ser direita e simétrica ao objeto. E a gente chama de imagem virtual, porque foi formada uma imagem dentro do espelho. Mas não é o espelho que está refletindo essa imagem, é a luz que é incidida no objeto, que vai refletir no espelho e vai vir para nós, para os nossos olhos, o olho do observador. Os espelhos esféricos e a formação da imagem. Nessa imagem aí, que tem o A e o B, né? O espelho formando a imagem ampliada de uma vela e o espelho formando uma imagem reduzida da vela. Os espelhos apresentados nessa fotografia aí formam imagens do objeto com tamanhos diferentes. Eles são chamados de espelhos esféricos e são constituídos por uma superfície lisa e polida, porém não é plana. Esses espelhos podem ser obtidos quando se corta uma esfera, obtendo uma calota esférica, como está mostrando aí. A parte polida e a parte opaca. Digamos que pegou uma esfera e cortou, né? Aí teve a parte polida e a parte opaca. Quando a calota esférica tem a parte externa espelhada, polida, ou seja, a parte de fora, a parte polida é a espelhada, chama de convexo. E quando na calota da esfera a parte polida tem a parte interna espelhada polida, é o côncavo. Então, o convexo é aquele onde a parte polida, né, fica externa, e o côncavo é quando a parte polida é a interna. E tem esse espelho, ok? Então, o A vai ser o convexo, porque a parte polida está na parte externa, e o B vai ser côncavo, porque a parte polida, ou seja, a parte espelhada, está na parte interna. A luz também sofre reflexão regular ao incidir nos espelhos esféricos, e a lei da reflexão é válida para todos os raios incidentes. Quando o feixe luminoso formado por raio paralelo incide em um espelho plano, todos eles têm o mesmo ângulo de incidência. Já quando os raios de luz incidem em um espelho esférico, cada um deles tem um ângulo de incidência diferente, o que produz uma imagem com características diferentes daquelas do objeto. Veja aí como ocorre a reflexão dos raios de luz em um espelho convexo e no espelho côncavo. Aí está mostrando-se primeiro. O ponto C é chamado de centro ou raio de curvatura, o C, e representa o centro da esfera. Então, aí o ponto C é o centro ou chamado de raio de curvatura, que é o centro da esfera. A linha que passa pelo ponto C e divide o espelho em duas partes é chamada de eixo principal. Ela intercepta o espelho em um local chamado de vértice. O ponto em que os raios refletidos ou seus prolongamentos se encontram é chamado de foco ou ponto focal e é representado pela letra F, que apresenta o ponto médio entre C e V. Então, está falando o quê? O centro, ou seja, o raio de curvatura é o ponto C. A linha que passa ali pelo ponto C, que divide, né, em cima e embaixo, divide em duas partes iguais esse espelho convexo, é o eixo principal. O vértice é a pontinha aí, é o V de vértice. O foco está entre o ponto C e o vértice, certo? Ou ponto focal. Aí fala, o foco ou ponto focal de um espelho convexo é determinado pelo encontro dos prolongamentos dos raios refletidos. Por isso se diz foco virtual.
Os raios de luz incidiram paralelamente ao eixo principal e, após a reflexão, distanciaram-se. Por isso, o espelho convexo é chamado de espelho divergente. Você vê que nesse azulzinho aí está mostrando que os raios foram refletidos, chegou até o foco, né, até o ponto focal, formou a imagem e refletiu. Essa reflexão, você vê que ela foi espalhada. Então, chama de espelho divergente, porque ele espalha a imagem, né? Veio a incidência de luz, formou a imagem lá no ponto focal virtual e teve a reflexão de forma divergente, ou seja, espalhada. Já no espelho côncavo, né, quando incidiu a luz nesse espelho côncavo, formou a imagem, né, formou a imagem e foi refletido esse espelho lá no foco. Então, fala, ó, o foco, o ponto focal de um espelho côncavo é determinado pelo encontro dos raios refletidos, por isso se diz foco real. Os raios de luz incidiram paralelamente ao principal, né, ao eixo principal após a reflexão, aproximaram-se, por isso o espelho côncavo é chamado de convergente. Então, a luz incidiu aí, teve essa reflexão que foi convergente, ou seja, elas se aproximaram, elas não se espalharam, elas se aproximaram uma da outra e formou aí bem no foco real. Então, quando o espelho ele é côncavo, ele é um espelho convergente, porque quando a luz incide, a reflexão ela juntou as imagens em uma só. Independentemente da localização do objeto, a imagem formada em um espelho convexo será direita, virtual e menor do que ele. Do convexo, ou seja, do divergente lá, espelho divergente, né, que é o convexo, a imagem ela vai ser menor do que aquela. Então, se a gente voltar lá no da velhinha, o B vai ser um espelho convexo ou espelho divergente, porque a imagem vai ser menor, certo? Dessa forma, esses espelhos são utilizados para aumentar o campo visual, por isso são encontrados em retrovisores de veículos e locais de grande circulação, como lojas e supermercados. O espelho côncavo pode formar imagens de diferentes características dependendo da localização do objeto em relação a ele. Então, vai formar imagens diferentes no espelho côncavo ou convergente. Para investigar a formação das imagens em um espelho côncavo, aí colocou aí o exemplo, né, de Carolina, que ela segurou uma colher e observou a imagem refletida na colher. Quando você olha a imagem refletida na colher, ela está de cabeça para baixo, né? Ela está invertida e está menor, está de cabeça para baixo e está menor. Sempre que a imagem é invertida, ela é real, ou seja, forma-se à frente do espelho, na frente do espelho, e não dentro do espelho, como no espelho divergente. Uma imagem invertida real menor do que o objeto é formada por um espelho côncavo, quando o objeto está localizado antes do centro da curvatura. Carolina, em outra situação, viu a mãe observando sua imagem no espelho pequeno. Carolina percebeu que a imagem de sua mãe era direita e maior do que o corpo. Se a imagem é direita, ela é virtual, ou seja, ela não está invertida. Quando fala imagem direita, é aquela imagem que não está invertida, certo? Então, quando a imagem está invertida, é uma imagem real. E quando a imagem ela está direita, ela não está invertida, é chamada de imagem virtual. Essa imagem direita virtual maior do que o objeto é formado por um espelho côncavo quando o objeto está localizado entre o foco e o vértice. Então, o espelho côncavo ele pode formar tanto imagens invertidas quanto imagens virtuais, maiores e menores. Lentes e a refração da luz. A lupa é um instrumento óptico constituído de uma lente e utilizado para ampliar a imagem dos objetos. Além dela, existem outros instrumentos compostos de lentes, como microscópio, luneta e binóculo, ou seja, que faz aumentar, né,
As lentes são constituídas de material transparente que tem a propriedade de permitir que a maioria dos raios de luz seja transmitida sofrendo refração. Quando alguns raios refratados desviam da direção de propagação, imagens podem ser formadas. Lentes também podem ser classificadas em convergentes e divergentes. Convergentes que se juntam, divergentes que se espalham. Do mesmo modo dos espelhos esféricos. Aí nós vamos ver aí, ó, nessa imagem. Quando estão imersas no ar, as lentes com borda fina são convergentes e as de borda grossa são divergentes. Vamos ver aí como ocorre a refração do raio de luz numa lente convergente. O feixe de luz composto da luz paralela, está mostrando aí, está sendo incidido esse raio de luz paralelo. O centro geométrico da lente, chamado de vértice, tem o Vzinho aí, e é representado pela letra V. A linha que passa pelo ponto focal do vértice é o chamado de eixo. Então, aí tem uma lente, né, convergente, tem o Vzinho, que é o vértice, tem o eixo, que é o que passa pelo vértice, e tem a incidência dessa luz de forma paralela. Os raios de luz vão sofrer refração e vão convergir, ou seja, vão se juntar. A distância entre o vértice e o foco chama de distância focal. Todos os raios que emergem da lente após a refração se interceptam em um ponto chamado de foco ou ponto focal, representado pela letra F. O raio de luz que passa pelo vértice sofre refração, mas não desvia sua trajetória. Então, está mostrando que uma lente convergente vai fazer o quê? O feixe de luz, né? A luz, ela vai incidir nessa lente convergente, vai se juntar, né? Vai se juntar aí, ou seja, vai convergir aí. Mas esse raio de luz não vai sofrer, não vai desviar sua trajetória. Já no outro, de uma lente divergente, a luz, ela vai incidir de forma paralela também. O ponto focal fica antes, né? Fica antes aí, ó. O raio de luz que passa pelo vértice sofre refração, mas não desvia sua trajetória. O foco ou ponto focal é encontrado imaginando-se os prolongamentos dos raios divergentes após atravessarem a lente. Os raios de luz sofrem refração divergindo. Então, está mostrando que os raios de luz foram incididos de forma paralela. Aí tem o ponto focal, essa luz bateu aí nesse ponto focal e se espalhou, né? Se espalhou aí, se divergiu ou se espalhou. Por isso que chama de lente divergente, porque se espalhou. A lente do olho. O professor fez uma abertura em uma das laterais menores de uma caixa de papelão e fixou nela a lupa, de modo que sua lente se encaixou na abertura. Ele recortou a outra lateral menor, na qual colocou papel vegetal em um tipo de papel translúcido. Em seguida, acendeu uma vela e colocou a certa distância da lente. Por último, ele apagou a luz do ambiente e todos observaram a imagem formada no papel vegetal. Então, ele fez essa experiência aí. A lente utilizada na atividade, ela é convergente. Dessa maneira, quando os raios de luz atravessaram, foram convergidos, ou seja, se juntaram, passaram pelo ponto focal e continuaram sua trajetória até atingir o papel vegetal, no qual sua imagem foi formada. O olho humano e a máquina fotográfica funcionam de maneira semelhante. Está mostrando aí. Ao atravessarem a lente do olho, que funciona como uma lente convergente, os raios luminosos são refratados e convergem, juntam. Os raios refratados se propagam, sofrem desvios e atingem a retina. Nessa estrutura estão presentes células receptoras que, quando estimuladas pelos raios de luz, enviam impulsos nervosos ao encéfalo, que interpreta a imagem formada. Porque vai ter, né, a estimulação do nervo óptico que vai levar para o encéfalo, lá ele vai receber a informação, vai interpretar e aí vai formar a imagem.
Na máquina fotográfica, raios luminosos atravessam a lente convergente, ou seja, que juntam e são convergidos, se juntam. Tanto o sensor quanto o filme fotográfico são sensibilizados pelo raio de luz, gravando a imagem formada. Os raios refratados atingem o sensor da máquina digital ou filme fotográfico, nas quais são analógicas, não nas de hoje em dia, que são as digitais. E aí, depois dessa explicação de 44 minutos de aula, espero que tenha assistido toda, é para fazer aí a atividade da página 226, 227, para a gente corrigir na aula.